Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 11 até o verso 22. É importante lembrar que a Carta aos Efésios tem um fio condutor que atravessa toda a carta no modelo de estabelecer a unidade por meio de Jesus Cristo da sua morte. O capítulo 1, verso 10, nos apresentou no hino das bênçãos espirituais que em Cristo convergem céus e terra. A expressão céu representa Deus, terra, os homens. Em Cristo, Deus e os homens convergem-se, são unidos. Agora, no capítulo 2, no trecho do nosso estudo, apresentamos, ou é apresentado para nós, uma outra unidade entre povos. É importante lembrar que para um judeu nos dias de Jesus, o mundo se dividia em dois grupos, judeus e não-judeus. Os não-judeus, chamados muitas vezes de gentios, é a expressão para designar aquele que não é judeu. No cristianismo, no Novo Testamento, muitas vezes vai expressar o descrente, aquele que não é o discípulo de Jesus. Portanto, nesse trecho que nós vamos estudar nesse momento, em Cristo, pela morte de Cristo, judeus e gentios tornam-se um, são unidos por meio de Jesus Cristo. Mais na frente, no capítulo 4, vamos ver que a igreja, num só batismo, num só corpo, numa só fé, num só Senhor, num só Deus, será unida, ou apresenta-se essa unidade, por meio de Jesus Cristo. E por fim, no capítulo 5, a partir do verso 21, apresenta-se essa unidade em Cristo, a família, pai, mãe, filhos, servos ou escravos, segundo a constituição das famílias nos dias de Jesus, nos dias do primeiro século. Pois bem, aqui no capítulo 2, verso 11, iniciamos a leitura e logo poderemos observar que o autor se dirige a cristãos gentios. É muito provável que nesse momento histórico em que a carta aos Efésios é escrita e distribuída pelas igrejas da Ásia Menor, seja um momento em torno da década de 80 do primeiro século, em que a igreja está predominantemente formada por gentios. No momento anterior, no momento histórico anterior, por exemplo, no da carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia são formadas por gentios. No entanto, eles estão sendo persuadidos pelos judeus cristãos a abandonarem o ministério do apóstolo Paulo, negarem o evangelho da liberdade que Paulo apresentava e voltarem-se para o evangelho a partir do judaísmo que impunha aos novos convertidos gentios um formato de vida judaico, com a circuncisão como marca de pertença ao povo de Deus e os demais ritos mosaicos. O tempo passa, posteriormente, a situação é um pouco invertida. Nesse momento histórico da carta aos Efésios, há uma certa divergência e conflito em relação aos gentios, que constituiriam então a maioria dos crentes nas igrejas, em relação aos judeus. Portanto, o autor procura convencer esses gentios cristãos à unidade com os judeus, mostrando o estado que eles eram antes de Cristo e agora em Cristo, assim unindo judeus e gentios. Se o texto estivesse se dirigindo a judeus cristãos, poderíamos concluir que o objetivo do autor seria convencer os cristãos judeus a se unirem, a tornarem-se um corpo só com os cristãos gentios. No entanto, a gente vai observar que o autor não se dirige a judeus cristãos,
e sim a gentios cristãos. Logo, o seu objetivo em tornar a unidade entre judeus e gentios, dirigindo-se aos gentios, leva-nos a compreender que esses gentios, a quem se dirige o texto, estavam tendo um certo preconceito, acepção e separação dos judeus cristãos. Assim a coisa se inverte, de forma que as igrejas às quais a carta aos Efésios é dirigida constitui-se predominantemente de gentios que precisam aceitar os judeus cristãos, tornando-se com eles um povo só, uma família só, um corpo de Cristo só. E isso tudo a partir da morte de Jesus. Assim a gente observa isso logo no verso 11 do capítulo 2, em que diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, de que antes, vós, gentios na carne, bem, não é gentios no sentido espiritual, ou seja, não é gentios no sentido de descrentes, quem não conhece a Cristo, mas gentios na carne, ou seja, que não tem na carne a marca da circuncisão própria do judeu na carne. Então ele está se dirigindo a gentios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, verso 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está claro que ele está se referindo a cristãos gentios. Lembrando esses cristãos gentios o estado anterior deles antes de Cristo. Eles estavam separados da comunidade de Israel, estavam sem Deus, sem esperança, estavam numa condição de condenação. O verso 13 diz: mas agora em Cristo. Então, apresenta-se o estado anterior desses gentios, é como se o autor estivesse tentando lembrar-lhes de que como eles eram antes, estavam separados de Deus, e como eles estão agora. E a razão para essa nova posição que eles agora ocupam é por causa de Cristo, é por causa da cruz de Cristo, é por causa da morte de Cristo, e não porque houvesse neles qualquer mérito ou qualquer condição superior. Assim como os judeus, no tempo anterior, consideravam-se superiores aos gentios pelas razões de terem a lei, guardarem a lei, terem esse contato com Deus, agora os gentios provavelmente se acham superiores aos judeus, porque, muito provavelmente, eles não aderem à morte de Cristo, ou porque são culpados da morte de Cristo, ou razões diversas, como às vezes nós percebemos no Evangelho de Lucas, que a destruição de Jerusalém como uma mão de Deus culpando os judeus, e ali, claro, a liderança judaica, pela rejeição ao Messias. Então é muito provável que os leitores primários da carta aos Efésios estejam numa condição de repúdio aos judeus cristãos. Daí a necessidade do autor lembrar-lhes a situação deles antes e a situação agora, promovido por causa de Cristo. Agora eles pertencem à família de Deus, a um novo Israel, e isso por causa de Cristo, como diz o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É importante salientar, a aproximação, a restauração, a salvação desses gentios se deu por único e exclusivamente pelo sangue, pela morte de Jesus. Daí não há motivação, razão para eles se acharem melhores do que os judeus. Por isso, o escritor apela à unidade.
essa unidade é apelada dirigindo-se aos gentios em relação aos judeus. Em outros momentos do Novo Testamento, esse apelo é feito aos judeus em relação aos gentios. Mas na carta aos Efésios é um apelo aos gentios em relação aos judeus. No verso 14, começa-se um hino. Muitos pesquisadores identificam do verso 14 ao verso 18 um hino. Há muitos hinos identificados na carta aos Efésios, como há muitos hinos presentes no Novo Testamento. No Novo Testamento não temos um livro de hinos, como no Antigo Testamento, o livro dos Salmos. Mas nós temos, pode-se encontrar, muitos pequenos hinos dentro do Novo Testamento, tomados como uma mensagem e dentro, costurados com a ideia, com o contexto do texto, mas na sua origem são hinos. Muitas vezes as traduções não mantêm a formatação dos versos e a rima, claro, se perde quando se muda de língua, quando se traduz para outra língua. Mas é interessante que esse hino do 14 ao 18, ele tem uma certa métrica e ele tem uma palavra que vai reger esse hino, que vai comandar as estrofes desse hino, que é a palavra paz. Inicia-se a primeira estrofe com a palavra paz, a segunda estrofe com a palavra paz, a terceira estrofe com a palavra paz. Então, o hino pode ser dividido em três partes, em três estrofes, do 14 ao 18, sendo iniciada pela palavra paz, que é o grande tema. A palavra paz, tanto aqui quanto no Novo Testamento, não tem o sentido de tranquilidade. Muitas vezes usamos a palavra paz no sentido de tranquilidade, de sossego, de vida mansa, de vida tranquila. Às vezes as pessoas dizem, eu vou tirar o final de semana, vou tirar um dia para ter paz, vou ficar num lugar isolado, no meio da floresta ou na praia, sossegado. Não é esse o sentido de paz. Pelo menos não é esse o sentido de paz utilizado aqui na carta aos Efésios e muitas vezes também no Novo Testamento em geral. O sentido da palavra paz é reconciliação, é a união entre duas partes que estavam em guerra. Assim, Cristo faz a paz entre Deus e os homens, entre os judeus e gentios, faz a paz entre aqueles que confessam a Jesus Cristo, a igreja, e faz a paz na família. Ou seja, sempre a ideia de reconciliação diante de um conflito anterior. É esse o propósito aqui do texto, mostrar agora aos gentios que Cristo é a nossa paz. Logo, gentios e judeus tornam-se, a partir de Cristo, um corpo só, um homem só, um povo só, uma família só. Bem, então o hino inicia dizendo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só. Bem, é interessante que às vezes encontramos esse tipo de mensagem dirigindo-se ao judeu em relação ao gentio. Aqui é a mensagem dirigida ao gentio em relação ao judeu. Que estranho, passa-se poucas décadas e de repente se precisa convencer os gentios que Jesus veio trazer a unidade entre eles e os judeus, formando um povo só. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, então ele lembra que Cristo derrubou uma parede que provocava inimizade, a princípio, do judeu para com os gentios. Agora a situação está diferente, mas ele está remetendo-se a uma condição anterior a Cristo. Naquele momento anterior a Cristo, a inimizade partia do judeu para com o gentio. E a parede que provocava essa separação, que provocava e estimulava essa inimizade, é a lei como forma de ordenanças. Isso é importante, a gente vai ver no verso 15. Aboliu na sua carne, ou seja, por meio da sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. É importante a gente observar a lei dos mandamentos na forma de ordenança.
não é uma anulação da lei. Por exemplo, se formos a Romanos capítulo 3, verso 31, o apóstolo Paulo havia ensinado que não anulamos, pois, a lei pela fé. Ou ele faz uma pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, se não anulamos a lei, então o que Cristo aboliu na cruz? Foi a lei simplesmente? Bem, não, está aqui escrito. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Bem, então como é que poderíamos entender esse formato da lei que foi abolido? Não a lei na sua essência, não a lei no seu espírito, no seu objetivo primário, pois Paulo vai dizer nas suas cartas autógrafas que a lei é boa, justa, santa, ela é divina. Na própria carta aos Gálatas ele vai dizer que a lei foi dada por Deus para frear a pecaminosidade. Ela tem o objetivo de frear o pecado, embora ela não justifique, ela não salva, ela não dá vida. Pois bem, então o que está sendo abolido é um formato da lei que vai impor aos homens uma marca étnica, que Paulo sempre vai estar contestando, circuncisão, a obrigação do sábado para os gentios, e as dietas e outras marcas étnicas presentes na lei. O formato da lei que se impunha por meio do medo, por meio da ameaça, por meio da punição, por meio do castigo, tendo como o medo como instrumento de coesão, nesse formato foi abolido. E também o formato indicado aqui que foi abolido, que provocava a inimizade, seriam aquelas características ou mandamentos da lei que eram próprias do judaísmo. Por exemplo, um judeu não poderia se gabar da sua lei perante o romano em relação a uma lei sobre não matarás. Tanto na lei romana, grega e outros povos, havia lá uma proibição para o assassinato, havia proibição para o roubo, havia proibição para falar mal do outro, ou maledicência, ou difamação. Ou seja, vários preceitos da lei mosaica estavam presentes nas leis de outros povos. Então, como é que o judeu poderia se gabar diante do romano pela lei não matarás, uma vez que o romano também, na sua lei, tinha esse mandamento? Bem, então, as únicas leis, as únicas ordenanças que poderia fazer um judeu se gabar, provocando assim uma inimizade com os gentios, é naquelas ordenanças próprias da lei de Moisés, que criava uma marca étnica do judeu em relação ao gentio. Então, é muito provável que ele está dizendo que essa abolição da lei, como Paulo já disse, não anulamos a lei pela fé, antes a confirmamos. Bem, então, o que foi abolido? Foi abolido aqueles preceitos da lei que criava inimizade, separação, distinção entre o judeu e o gentio. Aquele formato da lei que impunha o medo. Agora, pelo Espírito, seguimos a lei de Deus pelo amor, pela motivação do Espírito, e não pelo medo, e não pela imposição de um castigo da qual então queremos fugir. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Mais uma vez, a paz como elemento que tem o sentido, como um termo que tem o sentido de reconciliação, de tornar um aquilo que era dois. E reconciliar-se, está aí a expressão que deixa claríssimo o sentido de paz. E reconciliar-se ambos, judeus e gentios, em um só corpo, porque só há um corpo, ele vai dizer no capítulo 4. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Capítulo 4, verso 4.
destruindo por ela, com Deus, e reconciliar-se ambos em um só corpo, verso 16, com Deus, por intermédio da cruz. Então, é o ato da morte de Jesus que efetua esse evento de união, essa unificação. Destruindo por ela, pela morte de Jesus, a inimizade. Então, a morte de Jesus destrói a inimizade entre os judeus e gentios, destrói aquilo que causava a inimizade para construir um corpo só, uma família só, um povo de Deus só. Deus não tem dois povos, é um povo de Deus só. Não são duas famílias, uma família só. Verso 17. E vindo, evangelizou por ela, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Parece uma citação de Isaías 57, verso 19, sendo que lá em Isaías o contexto era o israelita no cativeiro, e a palavra os que estavam longe e os que estavam perto, lá em Isaías 57, 19, se refere aos israelitas que estão longe e aos israelitas que estão perto. O texto de Isaías é tomado aqui na carta aos Efésios, é reaplicado, relido, é requalificado para designar os que estavam longe, os gentios, e os que estavam perto, os judeus. Assim, tanto os que estavam longe, gentios, e paz também aos que estavam perto. Paz tem o sentido de reconciliação e não de tranquilidade. Os cristãos primitivos não tinham tranquilidade, não tinham uma vida sossegada, pacata, bucólica, não. Eles tinham uma vida bastante conflituosa, bastante difícil, enfrentavam perseguições, muitas vezes marginalização, dificuldades como nos outros povos, ou seja, não era uma vida pacata, era uma vida bastante conturbada. Por isso, o sentido de paz aqui não é uma promessa para uma vida pacata, mas sim é uma promessa para uma reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com os homens. Bem, continuando. Verso 18, finalizando o hino. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos nós acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, tanto o gentio quanto o judeu têm acesso ao Pai por meio do Espírito. Ambos, nenhum mais, nem outro menos. Verso 19. Assim, já não sois, claramente dirigindo-se aos gentios, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, ou seja, havia a presença do gentio entre os judeus, mas eles não assumiam a condição de judeu, poderiam estar no meio, mas eles eram tratados como estrangeiros, eram tratados como peregrinos, como passantes. Não havia uma identificação, não havia uma convergência, não havia uma unificação, ou seja, o gentio podia estar no meio dos judeus ou entre os judeus, mas sempre carregaria seu rótulo de não judeu. Agora diz o texto: assim, os gentios, vós gentios, já não sois mais estrangeiros, vocês estão dentro do povo de Israel, do povo de Deus, pertencendo a este povo, e não com um rótulo de estrangeiro ou passante, peregrino, mas concidadãos, ou seja, participante da cidadania, da família dos santos, e sois assim da família de Deus. Ou seja, não há duas famílias de Deus, há uma família só. E os gentios, agora em Cristo, entram para essa família e se tornam participantes dessa família, sem rótulos de estrangeiros ou peregrinos. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, toda essa convergência, toda essa unidade, toda essa reconciliação
do gentio e do judeu por meio da morte de Jesus Cristo, é uma construção apoiada na pregação apostólica. Nesse momento histórico da carta aos Efésios, os apóstolos já tinham morrido, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Os apóstolos como os primeiros que fizeram a ponte entre Jesus e a igreja, entre os povos, judeus e gentios, e depois os profetas, que com o Espírito ensinavam, pregavam, transmitiam o mandamento do Senhor em continuação ao ministério apostólico, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa é uma expressão messiânica, é um título messiânico. Qual é o objetivo, qual é a metáfora da pedra angular? Ela faz a junção, ela faz a unificação das duas paredes. A pedra que faz o ângulo, a pedra primária colocada, e a partir dela segue-se um conjunto de pedras que vai formar uma parede do lado direito, por exemplo, e vai formar-se a partir dela um conjunto de pedras que vai formar a parede do lado esquerdo. O que unifica as duas paredes? A pedra angular. Então, a função profética, metafórica da pedra angular é servir de unificador. Ela tem uma função de unir a parede A à parede B. Então, esse título é atribuído a Jesus porque nele judeus e gentios são unificados. É um título messiânico. É um título para aquele que une duas partes. Jamais poderá ser utilizado esse título para alguém que não unifica dois lados. Alguém que provoca mais divisão ainda não pode ser chamado de pedra angular. Aqui, Jesus é a pedra angular porque nele, judeus e gentios são juntados ou jungidos, unificados, tornam-se um. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A metáfora da construção civil, o edifício, não é algo aqui acidental. Ele remete o leitor ao Templo de Jerusalém, considerado até a sua destruição no ano 70 como a casa de Deus, o santuário de Deus, as pedras santas que formavam a habitação de Deus. Agora, pós 70, após a sua destruição, fica claro para o leitor da época, principalmente o leitor com sua influência judaica, ou com seu conhecimento do judaísmo, ele vai entender que agora o edifício, que é santuário de Deus, é a igreja, é a junção de judeus e gentios a partir de Jesus Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, gentios, juntamente estáis sendo edificados, juntamente com os judeus, cristãos, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Fica claro no nosso texto que o autor se dirige a uma comunidade cristã ou a um grupo de cristãos gentios, cujo objetivo é lembrar-lhes do seu passado, como eles foram achados. Cristo é a razão da sua nova esperança, da sua nova herança, da sua salvação, e que eles agora, com os judeus cristãos, presume-se, formam um povo só, uma família só, um edifício só. É importante lembrarmos que o autor da carta aos Efésios não conhece os seus leitores efésios, ou outros mais para qual essa carta estava sendo dirigida. Isso fica claro no verso 15 do capítulo 1, a qual ele diz: por isso também eu tenho ouvido
a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ou seja, o autor diz que ouviu falar da fé e do amor desses primeiros leitores da carta aos Efésios. Então ele não tem um contato, um conhecimento experimental de convivência, de relacionamento. Essa evidência de que o autor não conhece os seus destinatários vai reaparecer no capítulo 3, que será alvo do nosso próximo estudo. Um abraço.